Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Clássicos Toyota eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 2019. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. E esse modelo está com 75 mil quilômetros. A história do sedã médio mais vendido no mundo começa em 1966. Essa aqui é a 11ª geração, que desembarcou no Brasil em meados de 2015 e prosseguiu com atualizações até 2019. Lógico, esse modelo aqui com certeza é o queridinho de muitos aqui no Brasil que desejam ainda ter esse modelo na sua garagem. E é todos os detalhes que eu vou mostrar para você desse modelo logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil e no mundo, começando aqui pela sua frente. Localizado nos faróis, ele tem 4 pontos aqui com a luz de condução diurna em LED, indicador de seta halógeno, farol alto e farol baixo, todos com um conjunto aqui halógeno. Todo o detalhe aqui em preto brilhante, cromado, que realça essa parte interna aqui do farol. Mais abaixo, esses vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, onde temos essa peça com um detalhe aqui em cinza metálico, onde fica localizado o farol de neblina também como iluminação halógena. Aqui vocês vão perceber esse vinco com um formato trapezoidal e a abertura de ar aqui da grade inferior com um detalhe em preto fosco e mais abaixo aqui um aplique que é na cor do veículo. Mais acima, todo esse detalhe cromado que sai aqui da parte do farol, atravessa toda a frente aqui na parte do capô, com essas aberturas de ar aqui com detalhe em preto fosco, e essa parte cromada até invade a parte do farol aqui, deixando realmente bem destacado. Os vincos mais acima que vai fazendo aqui o contorno mais à frente aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 154 cavalos com torque de 20.7 kgfm a 5.800 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção do tipo multiponto e ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, com bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades com conversor de torque. Ele tem um tanque de combustível de 60 litros e a autonomia urbana em torno de 10,6 km por litro na gasolina e autonomia rodoviária 12,6 km por litro. A autonomia com tanque de combustível em uso urbano 630 km e uso rodoviário em torno de 750 km. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes às partes técnicas aqui desse modelo. No capô, manta acústica, também entre a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e também se você puder hypar esse vídeo aí nos comentários, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que tem a pintura em cinza metálico. O perfil dos pneus, 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Aqui a dimensão do veículo, ele mede 4,62 m de comprimento. E o vão livre de solo, 14,4 cm de altura. Na caixaria de roda, vocês já vão perceber esse vinco fica bem aparente. Também um vinco aqui que sai da primeira porta, contornando até a segunda porta. E um vinco mais aparente que sai aqui da lateral, indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco. A parte abaixo aqui também, repetidor de seta e rebatimento eletrônico quando você aciona por um botão lá no interior. A maçaneta, os detalhes aqui com essa parte cromada. A cor predominante aqui é um prata metálico. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, assim como na coluna C e toda a parte aqui envidraçada. A suspensão traseira aqui é com eixo rígido. E deixa aí nos comentários qual que é a sua geração preferida aqui do Toyota Corolla no Brasil. Já os detalhes aqui na parte traseira
começam aqui com esses vincos, ficam bem aparentes na tampa traseira, também aqui ó, harmonizando com o efeito trapezoidal, essa parte com refletor noturno para ajudar na visibilidade, as lanternas elas saem da lateral vindo até a tampa traseira, e você vai ter esse detalhe com a iluminação em LED aqui mais abaixo. Aqui o restante da iluminação halógena, com essas partes cromadas e todo esse filete cromado que atravessa toda a parte da tampa traseira aqui do porta-malas. As inscrições Toyota Corolla, XEI, todos com os detalhes cromados, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. É um sedã médio que tem um porta-malas de 470 litros, bem amplo. Também a iluminação halógena aqui, puxando essa parte, você tem aqui o step de uso temporário aqui com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário, todo esse tampão aqui com acabamento, também câmera de ré que depois eu mostro para vocês lá no interior como é a parte de funcionamento. Ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e ABS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 airbags frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes aqui na fileira dos bancos traseiros, o entre-eixo são 2,70 m. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui essa questão do espaço, praticamente em torno de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver aqui na imagem. O teto, ele é cinza, com as alças, iluminação halógena, também aqui portas-revistas tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Esse porta-trecos aqui, uma tomada 12 volts aqui abaixo. Só em 2024 que o Corolla teve a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro. O revestimento dos bancos aqui é em couro ecológico, com essa parte mais lisa e aqui os pontilhados. Eu vou descer aqui para mostrar ainda para vocês os detalhes aqui na fileira traseira. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também descansa-braço aqui com opção para 2 porta-copos. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Vocês podem perceber que o assoalho aqui é quase sempre plano. Tem esse detalhe aqui também. Aqui todo o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque. Essa parte também aqui em couro revestido. E aqui já é com plástico rígido com detalhe preto fosco. E essa parte aqui prata com os puxadores aqui em preto fosco. Acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. Um nicho na lateral da porta e também porta-garrafas aqui na porta do Corolla. A sua chave era do tipo presencial e olhando aqui eu lembrei do meu tempo quando era consultor de vendas lá em São Paulo em 2019, quando eu vendia ainda esse modelo. Ela pode ser utilizada aqui para fazer a abertura da parte do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry, que traz mais comodidade com certeza. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Ele tem ajuste de altura somente aqui para o banco do motorista. Você tem uma terceira opção de abertura do porta-malas, a abertura aqui também da parte do tanque de combustível, que são de 60 litros, e a abertura do cofre do motor também. E aqui um porta-trecos que você consegue estar utilizando. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 2019, que já está em funcionamento. Como eu falei para vocês, ele teve atualizações até em 2019, em setembro de 2019 chegou a 12ª geração, mas esse aqui continua sendo com certeza queridos por muitos aqui. O painel todo analógico, somente com a tela em TFT de 4.2 aqui ao centro. A multimídia é de 7 polegadas, não tem conectividade para o sistema Android Auto nem Apple CarPlay, mas tem TV digital, GPS integrado, ela é intuitiva ao toque. Para quem aí gosta de CD Player, esse aqui ainda tem CD Player, botão Start Stop para fazer ignição aqui, todo o detalhe aqui em preto brilhante, indicação aqui um relógio digital. Então aqui essa multimídia já é integrada, então você tem que aqui na opção continuar, ali já tem o GPS integrado aqui, parte para ligar a multimídia, botão de volume, enfim, para você selecionar, né, porque é intuitivo, menu, home, então você consegue ter as opções aqui que você vai tendo aqui referente a configurações, edições, informações, apagar a tela, as configurações via Bluetooth para você fazer o pareamento do seu aparelho, para atender aqui no comando de som, na parte do volante, tem todos esses detalhes aqui. Mas é uma multimídia, como eu falei para vocês, não tem conectividade.
todo detalhe prata aqui, as saídas do difusor do ar-condicionado, mais abaixo aqui, ar-condicionado que é do tipo digital, então você coloca aqui a temperatura, o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado aqui, ele vai mudando, então você liga o ar-condicionado aqui, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vindo de fora, aquecedor aqui do vidro traseiro ou do para-brisas, e modo automático, você mantém aqui na parte do ar-condicionado que é do tipo digital, todo detalhe prata aqui também. Aqui você tem um porta-trecos na parte do console central, como vocês podem ver aqui, uma tomada 12 volts, aqui para poder guardar alguma coisa. Aqui você conecta o seu pendrive ou um P2, uma saída de áudio aqui também, para colocar o seu pendrive, para recarregar um celular, enfim. Aqui você tem todo o detalhe do console central em preto fosco, botão Sport, você aciona aqui, ó, ele já vai aparecer Sport aqui, ele vai fazer a troca simultânea do sistema automático aqui para ficar mais ágil numa saída de trânsito, para uma retomada de curva, enfim, favorece nessa questão. Câmera de ré aqui, ó, você tem as linhas dinâmicas de distanciamento e quando você esterça o volante também ela mostra o ângulo aqui. Isso é um detalhe bem interessante nesse modelo mesmo sendo 2019. Abaixo aqui na opção Drive você tem as trocas manuais para o lado esquerdo, então para frente da primeira a sétima, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, uma retomada de curva, enfim, para poder fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio, favorece nessa questão. O detalhe aqui de um freio de estacionamento continua sendo manual, porta-copos aqui que são dois com os detalhes pratas. O descansa-braço aqui é revestido em couro com a linha aparente, você puxa aqui, tem uma bandeja, puxando a bandeja, você tem todo o espaço mais abaixo ali para estar utilizando também da maneira que achar melhor. O revestimento dos bancos dianteiros aqui é em couro ecológico, com essa parte mais lisa com costura aparente e todos os pontilhados aqui, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura aqui do cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, e aí você tem que acender a lâmpada aqui no teto por esse botão, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite. Porta-óculos, também aqui você tem os detalhes da iluminação halógena aqui no teto. Também detalhe aqui com porta-luvas, você tem aqui todo o espaço para estar utilizando. O acabamento aqui ele é bem macio ao toque, essa parte aqui do painel também, tweeter referente ali ao sistema de som, saídas do ar-condicionado do lado esquerdo e também para o lado do motorista, ó, todo o acabamento aqui bem macio ao toque. Você tem aqui os comandos que são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função autodial, sobe com toque só, trava das portas, trava aqui do vidro elétrico. No painel aqui você tem um ajuste do retrovisor interno, tanto do lado esquerdo e direito, então você tem a letra L e R para poder estar acionando e esse botão para você fazer o rebatimento eletrônico aqui na parte do retrovisor. Você tem também aqui na parte do painel para você estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade aqui do modelo. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Você tem todo o acabamento aqui revestido em couro com a linha aparente. Os comandos aqui referente ao computador de bordo, atendimento do telefone celular via Bluetooth, também para você estar fazendo aqui na opção do modelo. Mais abaixo aqui, por ser automático, você tem o controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, ou seja, ele simplesmente serve ali para você colocar a velocidade que você queira viajando aqui no modelo. Todo esse detalhe prata, e aqui você tem desse lado os comandos aqui referente ao computador de bordo também. Então você vai colocando a setinha para baixo aqui, ó, você vai ver a parte do painel. Antes disso, ó, os pedal shifts aqui no volante para fazer as trocas manuais. Conta giros de forma analógica, indicador aqui referente à temperatura do motor, tanque de combustível que são 60 litros e aqui o velocímetro de forma analógica e aqui de parte digital. Também aqui indicação de câmbio, odômetro total, trip A, trip B que você vai alternando aqui. Você coloca a seta para baixo aqui, ele já vai mudar ali a opção, vai ficar limpo, né? Aqui já tem consumo instantâneo, comparativo de consumo, quanto que você consegue rodar com tanque de combustível, indicador de economia, ele vai voltar ali para o velocímetro digital. Seta para o lado direito, bússola de navegação. Seta para o lado direito, mais uma vez aqui, o que está conectado pela música, via Bluetooth, rádio, enfim. Aqui para o lado direito, mais uma vez, todas as mensagens que são importantes no veículo vai aparecer por aqui. E mais uma vez, todas as configurações gerais que você consegue fazer aqui nesse modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla XEI 2019. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu esqueci de mencionar algo, você possa estar acompanhando lá depois.
Deixa aí nos comentários qual a sua geração preferida de Toyota Corolla aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima! Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. O primeiro salve de hoje vai para Renato de Souza, da cidade de Guarulhos, lá em São Paulo. O segundo salve vai para Ângelo Perpétuo, da cidade de Brasília, no Distrito Federal. O terceiro e último salve de hoje vai para Robertinho, de Guaranhus, lá no Pernambuco. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!